Boa noite a todos. Estamos novamente aqui para gravar um vídeo. Hoje eu quero trazer uma mensagem com o tema Vencendo Dias Difíceis. Ela é bem apropriada pelo momento que nós estamos vivendo, essa pandemia, né? O texto que nós vamos iniciar essa mensagem está lá no livro de Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 15. E 15, 16, 17, eles dizem assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Este é o texto que nós lemos aqui, que vai dar início a essa mensagem, vencendo dias difíceis, ou dias maus, como diz o texto. Antes de tudo, eu quero dizer que nós vamos tirar lições para vencer esses dias difíceis na Bíblia. E a Bíblia não é um livro de autoajuda, como tantos que existem aí pelo mundo afora, né? A Bíblia não é um livro de fórmulas fáceis, mas de fórmulas que dão resultado. Não adianta ser uma frase de efeito, ser uma frase bonita, que não dê resultado nenhum. E a Bíblia não se propõe a isso. Jesus falou que o caminho para nós termos vitória é um caminho estreito, mas é um caminho que conduz à vitória. O caminho da derrota é um caminho de porta larga. Então a Bíblia não é um livro de autoajuda, não é um livro de frases feitas. Eu quero citar algumas frases feitas aqui que, apesar de serem muito bonitas, né, e da maioria das vezes são ditas de forma sincera, que não traz efeito nenhum. É como um placebo, é um remédio sem finalidade nenhuma para alguém que está doente, né? Então, essas frases são muito bonitas e não é nada errado se você falar essas frases para uma pessoa que está passando dias difíceis, só que elas não irão fazer efeito nenhum. Por exemplo, essa frase aqui: a melhor forma de conquistar o que deseja é acreditando que consegue. Se fosse assim, se tudo que nós acreditássemos acontecesse, seria muito fácil, mas a gente sabe que não é assim. Quantas coisas que a gente acredita, que a gente sonha, que não acontecem, né? Essa é uma frase muito bonita, mas sem efeito nenhum. Outra frase, né? Se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidade. Outra frase parecida com aquela, mas muito bonita de ser falada, mas totalmente inócua, né? Totalmente sem sentido nenhum, né? Sem sentido prático, que eu quero dizer, né? Outra frase aqui também que eu separei aqui só para a gente ver essas frases de autoajuda, né, que são muito bonitas, mas sem efeito nenhum. Diz o seguinte: sorria, Deus acaba de te dar um novo dia e coisa extraordinária pode acontecer se você crer. Claro que nós temos que ser otimistas, temos que levantar otimista, né? Mas nem sempre aquele dia vai ser bom para nós. Tente dizer isso para alguém que perdeu alguém nessa pandemia, com esse vírus, ou alguém que aconteceu alguma tragédia na vida dele, perdeu o emprego, ou alguém que está passando por um momento difícil, uma separação, uma traição. Tente dizer isso para uma pessoa, para ele sorrir. Não vai adiantar nada, né? É uma frase bonita, mas sem efeito prático nenhum. Como eu disse, frases assim, apesar de bem intencionadas, para quem vive dias ruins, somente pioram, na maioria das vezes, piora a situação, né? Na maioria das vezes, elas são frases que pioram a situação. E o livro de Provérbios, que é do livro do sábio Salomão, ele diz uma grande verdade sobre isso. Está escrito lá em Provérbios 25, no versículo 20, diz o seguinte: o que entoa canções ao coração de alguém que está aflito é como aquele que despe a roupa num dia de frio. É como alguém que derrama vinagre sobre uma ferida aberta. Olha o que o sábio Salomão está dizendo. A pessoa está sofrendo grandemente, e você entoa canções, fala frases bonitas para ela, apesar da sua boa intenção, não está adiantando nada. Ela está sofrendo. É momento de sofrimento para aquela pessoa, né? Então, o sábio Salomão diz, é como aquele que despe a roupa num dia frio, ou seja, você está achando que está ajudando, pelo contrário, a pessoa está num momento de dor, né? E é como alguém que derrama vinagre sobre uma ferida aberta. Então, nós temos que tomar até muito cuidado com isso, quando a pessoa está sofrendo, você fala, não, você não pode sofrer. Claro, há um momento de sofrimento, né? Há um momento de choro,
ao momento de dor, e nós temos que respeitar esse momento, nós passamos por isso, e nós também passamos por isso, e o que mais a gente não quer nesse momento é que alguém fale, você não pode sofrer. Como você não pode sofrer se você está vivendo aquele momento, né? Há dias ruins, é o que o salmista diz lá, no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, há dias ruins, é claro que nós devemos vencer, que o próprio Salmo diz isso aqui, o choro pode durar uma noite, às vezes 2, 3, 4, agora ele não pode ser eterno, né? A alegria vem pela manhã, nós temos que pedir a Deus para nos tirar daquele luto, daquela dor, para que nos livre daquela dor, daquele problema, né? Mas quando a gente está vivendo esse problema, nós temos que viver, não são palavras de autoajuda que vai nos ajudar. Tem muitas pessoas que vivem uma coisa ilógica, né? Perdeu alguém, teve uma tragédia, não, eu estou alegre. Não, senão eu não estou alegre. Se aconteceu algo naquele momento, se algo está recente, se a perda está recente, se a traição, se algo de ruim que nos aconteceu está recente, nós vamos sofrer, isso é normal, né? O anormal é você não sofrer. Nessa hora nós não precisamos de frase de autoajuda, precisamos de um ombro amigo, de um consolo, de palavras de Deus para nos confortar, mas não frases que não fazem efeito nenhum, né? Como diz o provérbio que nós acabamos de ler. O que entoa canções ao coração aflito é como aquele que despe a roupa num dia de frio ou como alguém que derrama vinagre sobre uma ferida aberta, né? Então vamos falar agora algumas verdades bíblicas que pode ser difíceis, mas são reais e que vai nos ajudar a vencer os dias difíceis. Dos textos bíblicos que eu gosto de falar quando a gente fala sobre luta, sobre sofrimento, é porque às vezes as pessoas acham que isso acontece só comigo. Não, não acontece com você, acontece com todos nós passamos por dias difíceis. Olha o que o sábio Salomão também, que escreveu o livro de Eclesiastes, diz lá em Eclesiastes 9:2. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim o que sacrifica como o que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura e ao que teme por juramento. O que o sábio Salomão está dizendo? Que independente de você ser fiel a Deus, independente de você ter muita fé, independente de você ser uma pessoa boa, independente de você praticar coisas boas, vai acontecer coisa ruim com você e comigo. A vida nesse mundo não é feita somente de vitórias. Ninguém vive somente de vitórias. Para ser mais sincero, na maioria das vezes nós temos, ao longo da nossa vida, nós vamos tendo mais lutas, muitas desilusões, tristeza. Claro que nós temos vitória também, mas temos vitória em cima de batalhas, de luta, de desilusões, né, de incerteza. Então, a primeira coisa que nós temos é conscientizar que nós estamos nesse mundo sujeito a dias difíceis. Todos nós, não existe ninguém que não está sujeito a passar momentos ruins. E quanto mais você vive, quanto mais tempo você passa aqui na Terra, mais momentos difíceis você vai viver. É claro que nós vamos viver momentos bons também, mas também momentos difíceis, né? Então, a primeira coisa, a Bíblia, como eu disse aqui, não é um livro de ilusão, que tem frases efeitas, que tudo vai acontecer bem com você, que tudo vai dar bem, que você pode sonhar, que vai acontecer o melhor para você. Não. Eu não estou dizendo que nós devemos também viver uma vida de pessimismo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a vida é assim, o mundo é assim, né? O mundo, ele é um mundo injusto. Esse mundo jaz no maligno, ele é um mundo injusto, né? Outra verdade bíblica que nós temos que entender: Deus estará sempre conosco, também nos momentos difíceis, mas não depende só dele. Aí entra logo a nossa parte que diz Josué lá no capítulo 1, versículo 9, quando Josué estava para entrar na terra prometida, Moisés havia morrido e Deus fala com ele: olha, Josué, eu estava quando Moisés viveu, eu estava aqui com ele, ajudando ele, agora ele morreu, agora é contigo, Josué. A batalha agora é contigo. Os dias difíceis agora que Moisés enfrentou, você vai enfrentar agora, Josué. E olha o que ele fala para Josué: não fui eu que ordenei a você? Seja corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então essas palavras de Deus a Josué servem para nós. Às vezes nós estamos desanimados porque alguém que nós amamos partiu, porque alguém nos deixou, né? Mas Deus está contigo. Agora, ele já fez sua parte, ele continuará fazendo, ele estará contigo, independente de se você quiser ou não. Agora, não depende só dele. Se você se prostrar diante de uma luta, se eu me prostrar diante de uma luta, o que acontecerá? Mesmo Deus querendo nos ajudar, vai ser impossível, porque não depende só dele.
Se você entregar os pontos, se você entrar em depressão, se você falar, não tem mais jeito, o que Deus pode fazer então se você está dizendo que não tem mais jeito? Então, que esse texto de Josué, no capítulo 1, versículo 9, fica com você. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte, ser forte e corajoso no momento difícil, é o que mais nós precisamos. Você mostrar que é forte e corajoso quando está tudo bem, é muito fácil. Nós temos que mostrar que somos fortes e corajosos nas batalhas, nos momentos difíceis da nossa vida. Então Deus sempre estará conosco. É o que a Bíblia fala. Deus sempre estará conosco, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Agora, Ele quer estar mais conosco presente nos momentos difíceis, para nós sairmos vitoriosos. Agora, se nós entregarmos o ponto, aí de nada adianta. É como diz também em Provérbios, Salomão continua nos dando os conselhos bíblicos. Bom, nos momentos ruins, entregar somente irá piorar a situação. A coisa já está ruim, a batalha já está difícil, você se prostra. Aí acabou tudo, né? Aí entra a depressão. Por isso que tem tantas pessoas que têm depressão, ela se entrega. Ela não quer levantar da cama, ela se prostra. E Deus está falando, levanta meu filho, levanta minha filha. E a pessoa está prostrada, ela não toma uma postura de ficar de pé. Deus quer batalhar por nós, mas nós temos que estar em pé, espiritualmente falando. Se nós nos prostrarmos, é o que diz o texto de Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo ou fraco, algumas traduções está fraco, no dia da sua angústia, sua força será pequena. Se você deixar o problema te abater, te colocar de joelhos, a nossa força será pequena. Não adiantará nada. Como eu disse, a Bíblia não é um livro de autoajuda, ela é um livro realista. Ela mostra que esse mundo é um mundo difícil. Como nós temos lá em Eclesiastes capítulo 2, deixa eu voltar aqui no capítulo 9, versículo 2, tudo sucede a todos. Então é um mundo difícil, mas prostarmos, entregarmos os pontos, aí que a faca vai para o brejo, como diz o ditado, né? Não podemos deixar que isso aconteça. Está difícil? Mas Edmilson, a coisa está muito difícil. A Bíblia te dá um conselho prático também. Eu sei que não sabe o problema que eu estou passando. Não, eu não sei, mas Deus sabe. E se está difícil, vai conversar com Ele. Vai chorar aos pés dele. Faz com aquela mulher que levou um vaso de perfumes e jogou aquele perfume nos pés de Jesus e ali chorou, pranteou as suas mágoas, as suas dores. Olha o que diz o salmista no Salmo 142, versículo 1 e 2. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expuse a minha angústia. Salmo 142, versículo 1 e 2. Esse é o salmista Davi, ele fala, olha, eu estava angustiado, minha alma estava ferida, e Davi passou por momentos dificílimos, perdeu filhos, passou por momentos dificílimos, batalhas dificílimas. E o que ele disse? Eu vou ficar chorando com os outros? Não, eu vou, com a minha voz eu clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei minha queixa perante a sua face e expus-lhe a minha angústia. Meu amigo, minha amiga, exponha a sua angústia diante do Senhor. Está difícil? Seu pai não pode te ajudar, seu marido não pode te ajudar, não tem ninguém que possa te ajudar? Vá até o Senhor, Ele pode nos ajudar. Em momentos difíceis, busque a Deus, a sua direção e a sua palavra. Olha o que o salmista Davi diz também no Salmo 119. Foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Quando ele foi afligido, ele buscou a palavra do Senhor, ele buscou relacionamento com Deus. Quanto falta a nós? Nós estamos procurando tantos livros de autoajuda, e a Bíblia está aqui perante. Olha o que o salmista diz. Quando eu fui afligido, eu busquei o Senhor. Foi até bom essa aflição, que aí eu aprendi a buscar o Senhor. O problema é que nós buscamos só no momento de aflição, naquele momento. Aí o remédio vem e cura, e a gente larga a palavra do Senhor para lá. Não tem a continuidade de relacionamento com Deus. E a Bíblia está dizendo que nós temos que ter essa continuidade de continuar buscando o Senhor, não só no momento de ser afligido, que estamos sendo afligidos, mas em todos os momentos de nossas vidas, né? Outro detalhe que a Bíblia nos chama a atenção. Se tem solução, clame a Deus e dê o seu melhor para resolver aquele problema. Agora, se não tem, a vida segue. Tem coisas que não tem solução mais, acabou. Isso eu quero tirar um exemplo, e eu quero ler o texto primeiro, depois dar um exemplo prático que aconteceu da minha vida para explicar isso. E esse exemplo prático que eu vou dar, muitas pessoas podem dar o mesmo exemplo. E o texto que eu quero ler aqui está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 22.
Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Esse texto aqui é um texto do rei Davi também. Eu estou dando muita referência a Davi, porque ele é um homem que soube sofrer, soube passar por tribulações e não perder sua confiança em Deus, não perder sua força. Ele continuou reinando como um rei. Ele nunca deixou as lutas e as adversidades abater ele continuou fazendo a sua batalha. Então, esse texto aqui está falando de uma criança que nasceu, ele amava aquela criança adoeceu, e ele fez tudo, ele orou, ele jejuou e fez tudo, como nós acabamos de ler aqui. E quando essa criança morreu, e ele se humilhava diante do Senhor, e os seus súditos, os seus empregados via aquela cena e falaram assim: nossa, Davi está desse jeito, se essa criança morrer, então ele vai desesperar. Aí depois, se você continuar lendo, depois você lê na sua casa, em 2 Samuel, capítulo 12, depois que a criança morre, e ele chega, olha, o que aconteceu com a criança? Ela morreu. Aí ele vai, toma um banho, ele muda de roupa, ele muda todo, e as pessoas não entenderam: Davi, você estava quase morrendo. E aqui, quando a criança está doente, por que agora que a criança morreu, o seu estado não piorou? Eu falei: olha, enquanto ela estava viva, eu orei, eu jejuei, eu fiz tudo, eu implorei ao Senhor, mas ela morreu, agora acabou, não tem jeito mais. Eu vou encontrar com ela um dia, mas agora não tem jeito mais. E esse exemplo prático eu dou da minha vida da minha esposa, da minha família, da família da minha esposa e da minha família. Eu e minha esposa, nós não temos pais, nós perdemos nossos pais. E eu e minha irmã, falando pro lado da minha família, tanto eu como minha irmã, nós fizemos tudo pelos nossos pais, tanto pelo meu pai como pela minha mãe. Enquanto eles estavam vivos, demos assistência, ajudamos, levamos ao médico quando estava doente, fizemos tudo. Por isso, meus pais morreram e a gente não tem pesar disso, porque eles sentiram o nosso amor enquanto eles estavam vivos, eles viram o nosso amor e o nosso apoio. Assim também é a minha esposa e as minhas cunhadas e meu cunhado. Tanto o pai como a mãe tiveram todo o apoio do meu cunhado, das minhas cunhadas, da minha esposa. O meu sogro foi o último a falecer de nossos pais. A minha esposa trocava fraldas, as irmãs dela também. O meu cunhado ia dormir no hospital com ele, lá em Betinha, estava ruim lá, passava a noite lá dormindo com eles. Eles revezavam, todo o cuidado foi dado. Todo o cuidado. Então, enquanto estava vivo, nós fizemos tudo por eles. Nós sentimos quando eles morreram? Claro, foi uma dor tremenda. A minha sogra, eu perdi ela numa semana, daí 4 dias, eu tinha 40 dias que eu não via minha mãe, mais ou menos, eu já ia visitar minha mãe faleceu antes de eu chegar lá na minha casa em Itabira. Foi uma dor tremenda. Era momento de angústia, era momento de choro. Mas deixa eu falar para vocês uma coisa, nós fizemos tudo o possível para eles. Faça enquanto é possível. Batalhe enquanto é possível. Faça tudo o que é possível, mas se não der mais, o que nós podemos fazer? O que eu posso fazer? Como Davi falou, o que eu posso fazer mais por essa criança? Então, quando você faz tudo, se tem solução, você clame a Deus, dê o seu melhor para resolver. Senão, a vida segue. Ela é assim. Ela é assim. Mas nós devemos lutar e fazer o possível enquanto nós podemos. E também devemos clamar a Deus enquanto nós podemos. Eu quero concluir essa mensagem, não quero prolongar muito. Algumas frases agora, não de autoajuda, frases da Bíblia. Frases da Bíblia que vão te ajudar em momentos difíceis, porque elas me ajudam em momentos difíceis. É nas batalhas que se forja-se guerreiros vencedores. Olha esse texto, está lá no livro de Romano. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência e a experiência a esperança. É nas batalhas que se forja guerreiros, é no momento de lutas e provações, de dias difíceis, que prova se você realmente confia em Deus, se você tem força, se Deus te dá força. É nas batalhas. Isso não é uma frase de autoajuda, é uma frase bíblica. Isso é uma frase bíblica. Outra frase aqui, outro texto que mostra para nós o amor de Deus por nós. E ele nos dá essa confiança. Salmo 125. Os que colocam sua confiança em Deus vencem os dias maus. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E como em volta de Jerusalém está um monte, assim é o Senhor em volta do seu povo. O que esse texto está nos querendo dizer? Que as dificuldades, as lutas, a pior tribulação que nós podemos passar aqui na terra, se nós confiamos no Senhor, nós vamos chorar, nós vamos viver dias de luto, mas nós vamos continuar firmes e inabaláveis enquanto nós vivemos aqui, porque os montes de Sião, aqui são aqueles montes que protegem a cidade de Jerusalém, onde que não deixa os inimigos chegar para derrotar o povo de Deus. E assim é o Senhor em volta de nós, como os montes de Sião.
Então, se você tem a fé em Deus, se você confia no Senhor, você vai ser como os montes de Sião. Isso não é frase de autoajuda, isso é bíblico. Jesus disse também a força que vem do Senhor. O próprio Jesus venceu esse mundo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus está afirmando para mim e para você? Que ele venceu dias difíceis e está dizendo para mim e para você, nós também podemos vencer. Nós com ele, nós somos mais do que vencedores. Como Paulo que fala, em Cristo nós somos vencedores? Não, nós somos mais do que vencedores. Ele nos ensina, Jesus nos ensina algo tremendo, a ter paz. Não a paz que o mundo oferece, a paz que vem dele. Ele nos ensina a ter paz em meio a tribulações da vida. Olha o que ele diz lá em João capítulo 14. Minha paz eu vos deixo, minha paz eu vos dou. Eu não dou a paz do mundo, eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode vos dar. Ele nos dá paz. Eu lembro que quando eu tinha acabado de perder minha sogra. Aí, 4 dias depois, 3 dias depois, minha mãe faleceu. Eu tinha telefonado para ela um dia antes. Ela dizendo que estava lá me esperando lá em casa com um frango com quiabo, que é um prato que eu gosto. E eu fui lá e fui ver minha mãe dentro de um caixão. Foi um momento difícil essa viagem aqui de Congonhas até a minha cidade. Mas quando eu cheguei ali, eu vi minha mãe naquele caixão, eu sabia que era o corpo dela que estava ali. Ela estava na glória com o Senhor. E o Senhor me deu uma paz, que eu pude falar ali do amor de Deus para aquelas pessoas, mesmo em meio a tanta dor. Aí você vai entender o que é a paz que o Senhor nos dá. Não a paz do mundo, a paz que mesmo com a alma doendo, com a alma dolorida, você sente uma paz que o mundo não sabe explicar. Uma paz que o Espírito Santo te conforta em momentos dificílimos da sua vida. E para terminar, essa frase que eu vou dizer aqui agora, ela é uma frase bíblica e muitas vezes ela é dita fora do contexto. Ela parece uma frase tirada do livro de autoajuda, mas quando nós vemos o contexto dessa frase, o que está escrito atrás, depois dessa frase, você vai entender que a Bíblia ela tem conselhos para você vencer tribulações, mas não é conselhos de autoajuda, é conselhos que vêm de Deus. Olha a frase que parece uma frase de autoajuda que todo mundo conhece. Tudo posso naquele que me fortalece. Dentro desse contexto, ele é uma frase de autoajuda. Mas olha o que diz, isso é o versículo 13 de Filipenses, capítulo 4. Mas olha o que diz os versículos anteriores, a partir do versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviverá vossa lembrança de mim, pois já nos tinhas lembrado, mas não os tinha oportunidade. Não digo isso por necessidade, isso é Paulo falando, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí ele diz aqui no versículo 12, sei estar abatido, sei também estar em abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele conclui com a frase, tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que tem Jesus no coração, aquele que tem o Espírito Santo, como eu disse no texto, na mensagem passada, que nós somos templo do Espírito Santo. Ele suporta todos os momentos difíceis da vida. Ele sabe viver estando tudo bem, como diz Paulo aqui. Sei estar abatido, mas também sei estar em abundância. Em toda maneira e de todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele conclui, tudo posso naquele que me fortalece. Você, meu amigo, minha amiga, tudo pode naquele que te fortalece. E quem nos fortalece é alguém maior, alguém que venceu o mundo. Nós podemos vencer dias difíceis, sim. A morte foi vencida. É o que diz lá em Coríntios capítulo 15, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Jesus venceu a morte. Ele é a ressurreição. Vamos aprender a viver alegre com o Senhor em ambas as situações, estando tudo bem, mas estando vivendo dias difíceis. Vamos provar para Ele que nós somos vencedores, que nós somos homens e mulheres valorosos, que sabem suportar, sabem vencer as tribulações da vida. Esta é a mensagem dessa noite. Deus te abençoe, que você possa dar o like aí, inscrever-se no canal se você não está inscrito, e vamos rompendo em fé, como diz um corinho, né? Rompendo em fé. Nós vamos rompendo em fé. Inscreva-se no canal. Deus te abençoe. Boa noite. Fiquem todos com Deus.